aproveitar que vocês entraram agora, outros já estavam aqui. Eu conversei no início, dizendo o seguinte: é importante que vocês assistam às aulas teóricas, né, que já foram ministradas. O professor, para mim, é um professor muito bom, bem didático, e os conceitos que foram passados são conceitos essenciais que vocês vão precisar para a resolução de circuitos. Lembrando que a resolução de circuitos é prática. Então, o que eu aconselho vocês, assistam as aulas com calma, vejam as resoluções que foram feitas, depois tentem fazer até de uma outra forma, e a resposta deverá ser a mesma, tá? Vejam os exercícios, as aulas, atividades que já foram encaminhadas, com as soluções, e pratiquem também. Provavelmente, eu não cheguei a ver o livro de vocês, dessa disciplina, mas eu acredito que tem também alguns exercícios lá que vocês podem fazer também, entendeu? Então, o que eu aconselho vocês é isso: façam o máximo possível de exercício, porque aí vocês conseguem, já enxergando um circuito, identificar qual é a melhor solução, qual é o melhor caminho para você resolver aquele problema, entendeu? Então, isso, porque você tem as ferramentas que foram passadas na primeira aula, na segunda aula, que eu até tentei resumir para vocês também na aula atividade que eu mandei para vocês, nesse sábado agora passado e no outro domingo, mas vocês precisam estar, assim, realmente fazendo os exercícios, quanto mais exercícios fizerem, melhor vai ser, tá? Deixa eu anotar o restante do pessoal que entrou. Boa noite a quem entrou agora: o Cristiano, o Paulo. Boa noite. Deixa eu só anotar o nome de vocês aqui. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Boa noite. Paulo. Boa noite, MC Biscoito. Cristiano. Boa noite, Paulo. Deixa eu ver aqui se eu contei todos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O Maico também está aí, né? Tamo junto, professor. A aula de hoje de vocês... Deixa eu estar faltando alguém colocar aqui. Só um instantinho. Deixa eu só fazer um print aqui dessa tela de vocês. Só um minutinho, tá? Vamos lá, pessoal. Deixa eu só voltar a comentar rapidinho com vocês para eu tentar já colocar o vídeo aqui para a gente assistir a aula. A aula de hoje, o professor é o mesmo, né, da aula passada. Ele vai tratar 3 pontos conosco. Primeiro, ele vai falar sobre as transformadas de triângulo, estrela, estrela, triângulo. Vai fazer uma revisão e isso daí vocês vão usar o resto da vida de vocês como engenheiros. Então, assim, é um conceito que vocês vão usar realmente o resto da vida de vocês. Então, é bom, vai valer como uma revisão para aqueles que ainda não tiveram oportunidade de assistir as 2 aulas, né, teóricas. Então, eu peço que prestem atenção. Depois ele vai falar sobre código de resistores. Aqueles que não conhecem o código de resistor, ou que também não lembram, até meu dia a dia também, eu não lembro mais do código de resistores, né? Você tem que pegar a tabela para olhar. Mas ele vai mostrar para vocês como é que funciona, como você identifica um resistor pelo código de cores, inclusive a sua tolerância. Depois, ele vai falar sobre o sistema, um dos sistemas que foi apresentado na aula teórica, que é o multisim,
que ele vai mostrar também como funciona, né, como você pode simular um circuito elétrico no multisim, como funciona, e depois vai para a prática para montar no protoboard um circuito que ele vai apresentar para realmente verificar se, por exemplo, a corrente, a tensão, a corrente total do circuito é aquela corrente que vai ser calculada com base no resistor equivalente daquele circuito, né? Ou como é tudo resistivo, né? Então, a resistência equivalente é a fonte, pela lei de Ohm, a gente consegue encontrar a corrente. Então, a gente vai... Essa aula prática visa depois medir, né, a corrente do circuito e bater com a questão da simplificação do circuito. Então, são essas três coisas que vão acontecer nessa aula. Volto a lembrar vocês, as duas últimas aulas teóricas, o professor, na minha opinião, é um professor muito bom, ele é didático, então, assim, vale a pena vocês assistirem os vídeos, tentarem ir anotando os pontos principais. As aulas, atividades que eu passei para vocês, eu tentei também fazer um resumo daquilo que era mais importante vocês estarem, observarem. Tá? Então, assim, deixa eu só aceitar o Yuri. O Yuri está... Deixa eu ver se ele entrou. Entrou. Então, assim, é basicamente isso. Deixa eu só registrar a presença do Yuri, só um minutinho, tá? Todos vocês estão me ouvindo, né? Porque vocês estão caladinhos aí. Estamos sim, tá certinho. Eu sei que todos estão torcendo contra o meu time aí, mas tudo bem, fica tranquilo. Precisa torcer não, professor. Já faz o... Ele já sofre sozinho. Meu filho que me sacaneia direto. Meu filho é flamenguista. Aliás, meus 3 filhos são flamenguistas e minha esposa também. Vamos lá, gente. Eu vou tentar aqui, eu fiz um teste, funcionou, entendeu? Tentar transmitir o vídeo para vocês para a gente iniciar a aula. Depois da aula, a gente conversa sobre a aula, tira qualquer dúvida que tiver, a gente conversa, mas eu já assisti a aula, não assisti toda ela o tempo inteiro, né? Mas assisti os fragmentos dela para entender o que seria a aula. Então, eu acho que vai ser um pouquinho melhor do que foi a aula passada, tá? Deixa eu... Qualquer coisa, hoje eu consegui baixar o vídeo. Aí não vai ficar travando se precisar. Vou tentar por aqui, ver se eu consigo por aqui, tá? Só para... Vocês estão vendo a telinha? Positivo. Tá. Positivo. Vou ver se eu soltar aqui o vídeo aqui para vocês. Cadê o botãozinho de... Quero ver agora como é que eu faço para liberar o vídeo, né? Ali no meio, professor. No meio... Não está aparecendo, porque eu já tinha aberto o vídeo. Cara, impressionante, bicho. Aí, ó, no meio embaixo, você passou em cima. Aqui, beleza. Isso. Vocês estão ouvindo? Não, tá sem áudio. Cara, e o áudio está em 100%. Tá sem áudio nenhum. Você clicou em compartilhar áudio? No compartilhamento? Sim. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu minimizar aqui. E vou compartilhar de novo. Vou eliminar o compartilhamento. Vou compartilhar de novo. É porque aqui ele não dá uma opção do áudio. Ele só permite com ele. Você tá no aplicativo ou tá no site? Eu tô no site. Não, aí você não consegue compartilhar não, só no aplicativo. É porque o aplicativo ele não me permitiu que eu entrasse, porque ele queria fazer uma verificação da minha conta.
e aí tinha que instalar um aplicativo, era complicado, porque eu estou em outro notebook. Então, você tem como transmitir? Tenho. Pera aí, deixa eu só fechar os WhatsApp aqui. Te agradeço. Deixa eu compartilhar aqui. Pessoal, enquanto vai compartilhar, lembre-se, vocês, essa disciplina é chave para vocês, tá? Essa disciplina é a disciplina que vai direcionar todo o curso de vocês daqui para frente. Então, assim, realmente se dediquem a ela. E outra coisa, teve dúvida, me manda um WhatsApp, não tem problema, entendeu? De dia é mais complicado até eu responder, mas à noite eu fico à disposição para responder. Podem me ligar, a gente tenta resolver junto, tenta chegar a uma solução. Fiquem tranquilos, tá? enquanto a isso. Pode compartilhar? Pode. O importante é que vocês aprendam. A minha preocupação é que vocês aprendam. Eu vou fechar o meu microfone agora. Qualquer coisa vocês me falam aí. Tá. Tá aparecendo só a sua tela do computador com... Não aparece o vídeo. Quer dizer, a imagem, né? Olá, caro aluno, sou o professor. Agora apareceu. E hoje nós iremos dar continuidade às nossas aulas práticas de circuitos elétricos. Então, nessa aula de circuitos elétricos, nós iremos falar sobre os métodos de análise de circuitos elétricos. Então, você vai ver na prática aquilo que nós vimos lá na... Então, para que ela serve? Quando que nós utilizamos ela? Como que nós fazemos para fazer a simplificação de... Ele está ficando mudo de vez em quando. Ele está mudo nesse momento. Tá o que, professor, que você falou? Alô? Para mim não estava tendo áudio, estava mudo. Aham. E para o pessoal aí? Mesma coisa, ele fala um pouco e depois ele fica mudo. E agora? Mudo. Ué, será que só dá para compartilhar no... Você baixou o vídeo, né? Foi. Não, é normal, ué. Pera aí, deixa eu sair e voltar. E agora? Ok. Agora tá tendo áudio. Qualquer coisa vocês me falam, eu vou fechar o microfone aqui, tá? Olá, caro aluno, sou o professor Charles e hoje nós iremos dar continuidade às nossas aulas práticas de circuitos elétricos. Então, nessa aula de circuitos elétricos, nós iremos falar sobre os métodos de análise de circuitos elétricos. Então, você vai ver na prática aquilo que nós vimos lá na teoria, que é a transformação estrela-triângulo. Então, para que ela serve? Quando que nós utilizamos ela? Como que nós fazemos para fazer a simplificação de circuito? Então, você pôde acompanhar lá na teoria, você viu lá algumas equações e hoje nós vamos ver na prática esse funcionamento. Então, vamos começar agora a nossa aula, né, falando sobre essa transformação de estrela-triângulo. Então, me acompanhe ali no quadro. Então, por que nós precisamos utilizar os métodos de análise de circuitos elétricos na prática? Com qual intuito? Então, na primeira aula, eu discuti com você
que era importante você conhecer o comportamento do circuito elétrico para poder dimensionar ele. Então, você precisa saber a corrente, a tensão que irá passar pelo circuito, como que é o comportamento. Nós estamos, né, nessa disciplina trabalhando com os circuitos elétricos com elementos passivos de energia, então, o que é o resistor, o capacitor, o indutor, são elementos mais simples na parte de circuitos elétricos, mas, né, além disso, existem os elementos ativos. E aí, esses elementos ativos, eles têm comportamentos diferentes com a questão eles têm comportamento diferente com a questão da corrente, da tensão, a potência que eles vão dissipar. Quem são esses elementos ativos? São os transistores, são os diodos, são os díaques, os tríaques, os IGBTs. Então, tem algumas infinidades de elementos ativos, de elementos que precisam conhecer o comportamento do circuito para serem dimensionados. Então, nós iremos hoje trabalhar como fazer a transformação estrela-triângulo, como que nós utilizamos ela na prática, e nós iremos ver como que iremos validar aquilo que nós iremos estudar, o que também você estudou na disciplina. Eu acho que essa aula prática ela é muito mais de apresentar ferramentas. Então, é muito importante essa aula prática. Você vai ter contato com algumas ferramentas que você pode utilizar nos seus estudos, na sua prática, nos seus projetos. Então, eu vou mostrar algumas ferramentas que nós utilizamos, como que nós podemos trabalhar melhor. E vamos fazer a validação da transformação estrela-triângulo. Então, observando no quadro, nós temos lá, como você viu, na disciplina, na teoria, a transformação estrela-triângulo e triângulo-estrela. Então, se eu tenho aqui um conjunto de resistores denominados por R1, R2, R3 em um circuito, às vezes eu posso transformar, às vezes não, eu sempre posso transformar eles estão aqui em triângulo, né? Eu posso transformar eles em estrela. Então, eu posso transformar em RA, RB e RC. E para que serve essa transformação? Uma simples transformação? Não, ela serve para você ver o comportamento do circuito, para você saber. Então, vamos dizer que eu tenho aqui um circuito que está chegando nos terminais A e C, e aí eu quero saber essa corrente que está vindo aqui, essa corrente total. E essa corrente total, ela está relacionada às resistências. Então, vamos esquecer um pouco aqui o RA, RC e RB. Então, eu tenho aqui essa corrente que está entrando pelo terminal A e pelo terminal C. Qual que é a corrente que passa por R1? Eu não vou saber. Por quê? Porque a corrente que está entrando aqui em A, ela está dividindo uma parte para R2, outra parte para R1, e aí eu tenho aqui a outra parte que passa em R3, que aí vai somar com essa corrente aqui, né, em R1 e R2, em R3, para poder sair do circuito. Então, às vezes fica muito complexo. O que seria mais fácil, talvez? Fazer a transformação para estrela. Então, eu tenho aqui um circuito entrando, e aí eu transformo para a estrela, e aí eu sei melhor a corrente que está entrando nesse circuito. Professor, como que eu vou saber lá quando utilizar a estrela-triângulo, a transformação? Isso é prática, você vai olhando e vai praticando e vai tentando. Essa é uma ferramenta, é um dos métodos de análise de circuito. Então, você praticando, você vai saber quando utilizar cada uma dessas ferramentas. Então, para começar a nossa aula, observemos lá no quadro. Então, pensando a aula, você é um engenheiro
de uma empresa que produz aparelhos elétricos e eletrônicos. E é parte do seu trabalho analisar os circuitos elétricos, ou parte deles, dos produtos produzidos na empresa, a fim de verificar as características dos sistemas, tais como a transformação estrela, triângulo e triângulo estrela. Então, cada um na literatura chama, né, com um nome os resistores. Normalmente, para fora são o triângulo, são numerais e dentro são letras, mas tem literatura que faz ao contrário. O importante é você saber identificar quando ele está em triângulo, que é esse caso aqui, R1, R2 e R3, ou em estrela, RA, RB e RC. Então, o importante é você conseguir fazer essa identificação. Então, esse daí é o diferencial para você conseguir utilizar desta ferramenta. Então, para você utilizar dessa ferramenta, você vai ter um conjunto de equações, o qual você tem que saber, né? Vai ter que decorar, mas, né, vamos tentar aqui verificar como não esquecer esse conjunto de equações. Vamos tentar trabalhar de uma forma que nós não esqueçamos esse conjunto de equações. Então, observe comigo no quadro. Então, o objetivo dessa aula é minimizar e simular circuitos elétricos utilizando técnicas de transformação estrela-triângulo e triângulo-estrela. Então, primeiramente, eu identifiquei um circuito que ele está em triângulo, que é esses resistores de 100 ohms. E aí eu quero transformar, ele está em estrela, os resistores de 100 ohms, e eu quero transformar em triângulo. Quanto que daria? Então, tem lá, se você pegar e lembrar, lá na parte de circuitos elétricos, lá na teoria, nós temos, vamos dizer que aqui, esse resistor RA, o que está dentro, e que são os internos simbolizados por letras. Então, vamos melhorar aqui. Então, vou colocar RA, RB e RC. Esses resistores internos. E os externos, R1, R2 e R3. Então, vamos supor que primeiro eu tenho triângulo. Como que é a equação do resistor da estrela? Então, eu tenho ele em triângulo, que são em 18 ohms, e aí eu quero transformar em estrela, que são as letras, né, de 6 ohms no caso. Aqui já está transformado. Então, o RA vai ser quem? Então, nós vimos lá na teoria que o RA vai ser os resistores que estão ligados nesse ponto A, né, que estão ligados junto com o RA. Então, vou mudar aqui de caneta. Então, são os resistores que estão ligados com o RA. Quem que está ligado com o RA? R1 e R2. Então, vai ser R1 vezes R2 dividido pela soma deles, de todos os resistores, R1 mais R2 mais R3. Então, esse daqui vai ser o valor de RA. Professor, eu quero saber o valor de RB. Como que eu vou descobrir lá o valor de RB? Então, RB vai ser quem? Quem que está lá no resistor B, ou aqui no ponto B? Está o resistor aqui, R3 e R1. Então, vai ser R1 vezes R3 dividido pela soma deles. Da mesma forma, lá o RC. Então, eu quero saber lá o RC. O RC, quem que está aqui?
junto com o RC, o R3 e o R2. Então, vai ser o R3 vezes o R2 dividido pela soma deles. Então, é assim que eu faço a conversão de triângulo para estrela, dos números para as letras. Agora, se eu quero fazer, se eu tenho a situação de estrela e eu quero passar para triângulo, como é que fica? Então, eu vou olhar lá a minha estrela e eu quero passar para triângulo. Então, vamos lá, o R1, que está no triângulo. Como que ele é? Ele vai ser a combinação de 2 em 2 dos resistores de todos. Então, RA vezes RB, mais RB vezes RC, mais RC vezes RA. Quase não deu aqui. Dividido por qual resistor? Eu quero saber quem? O R1. Então, eu vou olhar o resistor mais longe do R1, que não está ligado no R1, que é quem? O RC. Então, dividido por RC. Da mesma forma que aí o R2, eu vou ver qual é o resistor que está mais longe do R2, que no caso é o RB. Então, dividido por RB. E por último, o R3, ele vai ser quem? R3 vai ser a combinação de 2 em 2 também, dividido pelo RA. Então, é assim, essas as fórmulas de estrela, triângulo e triângulo, estrela. Então, é dessa forma que você faz lá achando os valores de resistores. Mas, professor, isso daí é na teoria. Realmente isso funciona? Sim, funciona. E agora nós vamos ver na prática ele funcionando. Então, para fazer na prática, você vai precisar lá na sua bancada, você vai ter que montar a estrutura. Então, vamos ao quadro para ver o que você vai precisar na bancada. Então, lá na bancada, a gente vai utilizar uma fonte de tensão variável, que é a mesma que nós utilizamos lá na aula 1, um multímetro, no caso eu vou mostrar 2 multímetros aqui, mas a gente poderia utilizar um somente, porque eu tenho a tensão de entrada já na fonte de tensão, resistores e o protoboard. E aí a gente vai montar alguns circuitos elétricos, vai montar um circuito elétrico e verificar o funcionamento. Então, você vai lá na bancada, vai fazer a separação desses equipamentos e aí vai montar um circuito elétrico que eu trouxe para você validar esse experimento, esse teorema da transformação estrela-triângulo. E aí, você vai ter que separar os resistores dos valores. Na primeira aula, nós utilizamos resistores todos iguais. Agora, nós temos resistores com valores diferentes. Então, me acompanhe no quadro para ver qual que é o circuito que nós vamos montar. Então, primeiramente, nós vamos projetar o circuito em um software de simulação. Então, eu vou mostrar esse software de simulação e vou sugerir alguns e verificar se o circuito está ligado corretamente. Depois, a gente vai conferir o valor de corrente total do circuito simulado e, a partir do valor de tensão de entrada do circuito, determinar a resistência equivalente total. Então, a gente vai montar esse circuito, vamos ver a corrente que está saindo da fonte de tensão e aí, pela lei de Ohm, que é V igual a RI, nós vamos isolar o resistor
a esse R e vai descobrir, com a tensão e a corrente que nós achamos, vai descobrir a resistência equivalente do circuito simulado, desse circuito aqui. Então, nós vamos obter lá a resistência equivalente. E aí, numa segunda etapa, nós vamos montar esse circuito no protoboard e verificar os resultados com os simulados. Então, nós vamos achar lá a mesma corrente que entrando aqui, e aí vamos fazer lá também essa resistência equivalente aqui com os valores. Vou ajudar você fazer, e aí depois eu vou mostrar como que faz todo o circuito, e aí nós vamos trabalhar com isso aqui, resolvendo esse circuito, achando a resistência equivalente e verificando lá com a nossa teoria, com o circuito simulado, com a bancada, para ver os resultados. Então, primeiramente, você viu lá no circuito, existem valores de resistores. Então, existe lá o resistor de 33 ohms, de 68 ohms, 220 ohms. Então, você tem aí esses valores de resistores. E aí, né, como que faz para separar esses resistores? Como que você sabe qual é o de 33 ohms, qual é o de 68 ohms, qual que é 220? Então, vamos conhecer como que nós fazemos a leitura de um resistor. Então, acompanhe comigo no quadro. O resistor, ele é um elemento que ele não é desse tamanho, ele é menor, mas para mostrar, ele tem esse formato cilíndrico e aí ele tem faixas. Então, aqui é a primeira faixa. Normalmente, os resistores têm 4 faixas. Terceira faixa e aqui a quarta faixa. E aí, cada faixa do resistor tem uma cor. Ele não tem polaridade, o resistor, então ele pode ser ligado de qualquer lado, nos terminais dele. Então, né, você pode ligar tanto o positivo como o negativo de qualquer um dos lados. Mas aí, como que nós fazemos a leitura do resistor? Normalmente, o resistor de 4 faixas, ele tem a quarta faixa dele é dourada ou prateada. Então, ela aqui é dourada ou prateada. Por quê? O que significa essa quarta faixa? É a tolerância dele. Então, a última faixa é a tolerância, que normalmente ou é dourada ou é prateada. E aí, eu vou ler de acordo com as outras 3 faixas, sendo que a primeira faixa, né? Então, vou colocar aqui, vamos colocar A, vamos mudar aqui, colocar A, B e C. Então, faixa A, faixa B, vezes 10 elevado à faixa C. Então, cada cor dessas faixas, A, B e C, representa um número. E aí, por exemplo, se eu tenho lá vermelho, eu sei que representa... Eu sei que representa 2. Então, aqui é vermelho. Vamos pintar aqui de vermelho. O vermelho representa 2. Ixi, vamos voltar lá. Vamos continuar aqui, ó. A, B, vezes 10 elevado a C. Então, tem um resistor. A primeira faixa, ela é vermelha. Vamos tentar de novo. Eu queria mudar a cor dele aqui. Primeira faixa vermelha. Aí vamos colocar que a segunda faixa é marrom. Ou preta. Vamos colocar preta aqui. Então, aí a terceira faixa. Vamos colocar aqui
por exemplo, esse aqui é marrom? Não. Vou colocar aqui marrom, vai. Então, vamos supor que aqui é marrom, essa terceira faixa. Então, eu tenho aqui vermelho, preto e marrom. Então, como que eu faço a leitura desse resistor? Então, o vermelho, ele vale 2, o preto, ele vale 0, e o marrom, ele vale 1. Então, esse resistor é de 20 vezes 10 ohms. 10 elevado a 1 é 10. 20 vezes 10, então, é de 200 ohms. Então, é assim que eu faço a leitura do resistor. E a última faixa que eu falei, né, é a faixa de tolerância. Dourado. Então, existe uma tabela de cores de resistor. Então, essa tabela é essa daqui. E aí, aqui aparecem as cores. E aqui ele está mais simplificado, né? Então, a primeira faixa, qual é os valores da primeira faixa, de 0 a 9. Então, nós temos resistores de preto, marrom, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, violeta, cinza e branco. Então, a primeira faixa, a segunda faixa, a terceira faixa. De acordo com a terceira faixa, é um multiplicador. Então, se, por exemplo, eu tenho um resistor aqui, vermelho, que eu falei, então, vermelho, preto e marrom. Então, vai ser o quê? 2, 0 vezes 10 ohms, que é 200 ohms. Então, o de 68 ohms lá, que nós temos, é o quê? É um resistor azul, cinza, vezes 1. Então, porque é 68 vezes 1 dá 68. Então, é azul, cinza e preto. E aí, a última cor vai ser dourada ou prateada. Normalmente, dourada, que vem nos resistores. E o resistor lá de 220 ohms vai ser vermelho, vermelho, marrom. Então, 22 vezes 10, 220 ohms. O resistor de 33 ohms vai ser laranja, laranja, preto. Então, é assim que eu leio os resistores. Então, existem algumas técnicas para decorar essa tabela de cores, né? Então, eu normalmente utilizo uma frase, né? Mas é uma coisa que eu consigo lembrar. Você também pode utilizar, você pode procurar na internet como decorar a tabela de cores. A frase que eu utilizo é: Prefeitura Municipal de Valinhos lava vossos carros brancos. Então, voltando ali na tabela, então, Prefeitura, que é o P de preto, Municipal, M de marrom, de Valinhos, V de vermelho, lava, L-A-V-A, lava vossos carros brancos. E aí eu só, né, me preocupo em decorar aqui, né, quais são as cores que estão aqui no verbo lavar. Então, eu sei que o primeiro V é vermelho, então próximo de vermelho é o laranja. Que aí vem o amarelo, que é uma cor próxima do laranja. E aí depois muda, que aí é o verde, o azul e o violeta. Então, também daqui tem as cores do arco-íris, também você pode decorar pelas cores do arco-íris, ou você pode, eventualmente, consultar a tabela e verificar. Mas o importante é você conseguir fazer a leitura do resistor. Então, eu vou mostrar aqui na câmera de documentos um resistor para você verificar. Então, aqui nós temos aqui um resistor, ele é pequeno. Então, aqui ele... Vamos tentar focar nele. Talvez colocando aqui em cima do circuito. Então, você pode verificar que ele tem lá as 4 faixas. Então, pode ver que a última faixa aqui, ó, meio brilhante, ela é dourada.
né? Então, esse resistor aqui, ele é azul, cinza e preto. Então, é assim que eu consigo ler a resistência dele. Então, a gente viu lá que azul, cinza e preto vai ser quanto? Vai ser 68 ohms. Então, aqui nós temos os resistores e é assim que aí eu vou separar eles. Então, agora que eu sei ler os resistores, então, lá no laboratório você vai separar os resistores para montar, mas antes você vai aprender a montar o circuito em um software de simulação. Por que primeiro a gente usa software de simulação? Para que a gente não tenha que montar na prática o circuito. Às vezes tem elementos que custam caros, às vezes não são fáceis de utilizar. E aí você projeta lá, vai fazer a simulação, não é aquilo que você queria. Na simulação, você consegue alterar, você mexe nos valores, você mexe no componente. Se você fosse montar o circuito, você já não conseguiria mais mexer, você ia ter que despender mais valores financeiros para poder montar outro circuito, para poder verificar, para poder trocar. Então, primeiro, normalmente a gente monta em softwares de simulação. Software de simulação de circuitos elétricos existem muitos pelo mercado. Alguns são pagos, outros não. Então, um dos softwares que não é pago, nós temos aí que podemos comentar, o Orcad. Então, procure lá na internet, Orcad. Ele é um software, ele é muito bom, só que ele existe uma certa limitação nos componentes, na quantidade de componentes. Mas ele é um software muito bom e aí ele tem algumas funções lá que podem ser trabalhadas. Nós temos também o PSIM, também é um outro software que ele é pago, só que ele tem até uma certa quantidade de elementos no circuito, você pode utilizar ele gratuitamente. Temos também o Multisim. O Multisim ele já é pago. E aí, inclusive, a National Instruments, ela desenvolveu o Multisim Online. Nós temos também o FreeSim, que também é um outro software, que aí ele mostra o protoboard, ele mostra como que tem bastante componentes lá, diferentes, tem algumas coisas que vocês não vão ver agora em circuitos elétricos mas vocês vão ver no decorrer do curso, como sensores, parte de programação. Então, lá tem muitos softwares por aí no mercado. Também se procurar online, tem alguns desenvolvedores que fazem software. Também você pode desenvolver, você aprendeu lá a disciplina de algoritmos e lógica de programação. Então, algumas coisas, algumas ligações, alguns elementos você consegue desenvolver apenas com equações. Então, softwares, na verdade, são um banco de equações que aí ele vai mostrar o comportamento daqueles elementos. Então, o que nós vamos utilizar é um software online, que eu vou utilizar aqui para mostrar para você. É um software online, que é o Multisim Online. Então, você pode procurar ele lá na internet e você vai ter que fazer um cadastro na base deles, mas após fazer esse cadastro, você pode montar o circuito, pode salvar o circuito. Então, me acompanhe na tela, que eu vou mostrar lá o software que nós iremos utilizar, que eu irei utilizar com você. Então, depois eu volto aqui. Então, aqui, ó, vai entrar aqui, ó, no Multisim Live, que é www.multisim.com. E aí você vai fazer o SIMNAP, que aí você vai fazer o cadastro lá, e aí vai começar a mexer com ele. Então, aqui eu tenho aqui a minha área de trabalho do Multisim, e aí eu tenho aqui os circuitos elétricos. Então, aqui eu já fiz 2 circuitos elétricos. Então, aqui eu montei lá o nosso circuito. Então, aqui vou pedir para ele abrir o circuito, Open Circuits.
E aí é interessante você verificar e fuçar um pouco no circuito para ver o funcionamento dele. Então, vamos montar aqui, eu vou deixar esse aqui montado, né? Eu vou montar um daqui do lado. Então, se você utilizar o mouse, aquela bolinha do mouse, você consegue dar zoom out e zoom in. Então, aí como que você mexe aqui no multisim? Então, aqui tá os elementos, então tem os multímetros, que é o voltímetro, amperímetro, o terra, tem aqui as tensões de energia. Vamos colocar um pouco mais para cá, para ficar mais fácil. Então aqui tem, vamos colocar aqui. Então vou colocar aqui um pouco mais aqui no meio, para mostrar melhor para você aí o nosso. Então aqui é a tela do multisim. Então aqui nessa barra aqui nós temos aqui os elementos. E aí nós vamos começar a montar. Então, com o circuito em mãos lá, então vou colocar primeiro a fonte de tensão. É uma fonte de tensão contínua, então DC voltage. Então algo que está um pouco diferente do usual é que está em inglês. Então, existem alguns termos que é importante você saber em inglês, né? Então, ground é terra. Então, todo circuito tem que montar um ground, colocar um terra nele. E aí eu vou vir com os resistores. Então, aqui, ó, elementos passivos, que é os resistores, capacitores, indutores. Então, vou pegar aqui, ó, o resistor. Então, eu vou começar a montar lá o meu circuito. Aí eu quero copiar esse resistor, então vou utilizar aqui, ó, duplicate, que aí ele vai duplicar o resistor. Então eu vou montando aqui, né? Então eu coloco todos os elementos que eu quero. Esse aqui eu vou girar ele. Aí eu vou duplicar aqui. Aí eu tenho mais um resistor aqui. E aí eu vou fazer a ligação. Quando eu colocar aqui no terminal aqui, vai aparecer tipo um carretel. Então eu dou um clique e vou até a outra ponta ali. Então você seguir lá o circuito lá, né? É só você fazer as ligações conforme está no circuito da aula, mostrado lá. Então, fazer aqui. Fazer todas as ligações. Não posso me esquecer do terra. E aqui eu vou colocar aqui. Então assim eu vou fazer todas as minhas ligações. E por último, esse resistor que está ligado aqui e está ligado aqui. Então, esse aqui é o circuito que você vai montar. E aí, se eu der 2 cliques na tensão aqui, na fonte de tensão, no número, eu consigo mudar. Então, aqui nós vamos utilizar 10 volts, eu dou um Enter e clico fora. Aí eu quero que esse resistor aqui, ele é de quanto? Ele é de 220. Então, eu faço isso para todos os elementos. Então, eu tenho aqui ele já montado, né? Depois de fazer isso, o que eu vou fazer? Eu vou medir a corrente que vai passar. Então, eu clico aqui nos probe, né? Que é análise e anotação. E aí tem um current,
que é a corrente. Então, eu vou colocar a corrente que está saindo aqui da minha fonte de tensão, tá? Lembrando que se esse terminal aqui de corrente aqui, de medidor de corrente, ele está medindo a corrente que está saindo da fonte de tensão, que tem relação com essas resistências. Se eu colocar essa fonte de corrente aqui, por exemplo, aqui em cima, já não vai ser a fonte, não vai ser a corrente que está fornecendo a minha fonte de tensão, porque ele vai se dividir entre corrente aqui em cima e corrente aqui embaixo, né? Então aí eu quero saber só a corrente que eu coloquei aqui. Então já montei o circuito, então aqui está o circuito, e aí eu quero simular. Então existem aqui algumas formas de simulações, né? O que nós vamos utilizar é um interactive, né? Ou interativo, que aí vai mostrar o valor de corrente. Então já sei a tensão, que é 10 volts, e aí eu vou ver o valor da corrente. Então obtive a corrente de 36,33 miliamperes. Então essa é a corrente que eu obtive aqui no circuito. Então você monte aí, né, e verifique se essa é a corrente que você vai obter, de 36,33 miliamperes. Se eu pegar aqui essa corrente e pegar a tensão 10 dividido por 36,33 miliamperes, eu vou obter o quê? Eu vou obter a resistência equivalente vista por esses pontos, né? Por esses dois pontos. Então, é assim que eu utilizo lá o meu software de simulação. Uma coisa que é muito interessante, que eu queria falar para vocês, o que é? Você tem lá uma ferramenta muito legal no seu ambiente de aluno, que é a biblioteca virtual. Você já acessou a biblioteca virtual? Você viu que tem vários livros? E são livros muito bons, tanto da área de circuitos elétricos, que é o que nós estamos trabalhando, quanto de outras áreas, quanto de outras disciplinas. Então, o que você pode fazer? Você pode fazer exercício de circuitos elétricos e você pode simular. E aí você pode ver. Esse daqui pode ser o seu gabarito. Né? A simulação ela pode ser o seu gabarito para ver se você está fazendo certo, se você não está fazendo certo. Então, observe no quadro que eu vou mostrar agora alguns livros de circuitos elétricos. Então, se você não teve a oportunidade ainda de acessar, então aqui tem a minha biblioteca, que é um portal onde que tem os livros. E clicando aqui, acessar o portal, você entra na minha biblioteca. Se você tem dificuldade em achar a minha biblioteca, como que eu faço para acessar, professor? Então, mande uma mensagem para o seu tutor à distância, que ele vai estar lhe ajudando a acessar. Então, eu coloquei aqui, ó, circuito, para pesquisar circuito. Lembre-se que, quando você entrar na minha biblioteca, sempre é bom você clicar aqui e atualizar biblioteca. Então, você atualiza a biblioteca e vai aparecer livros que foram subidos para a minha biblioteca. E desses circuitos aqui, desses livros, tem alguns livros muito bons, que nem esse daqui, do Alan e do Miller. Tem esse livro de circuitos elétricos do Sádico, que é análise de circuitos elétricos com aplicações. Nós temos aqui também a coleção Shaw, que também tem vários exercícios de circuitos elétricos. Tem esse livro do Sádico também, que também traz muitos exercícios com circuitos elétricos, tem a teoria. Então, assim, são livros que eles são muito caros, que eles, o livro físico, ele é muito caro e eles são muito bons. Eles trazem uma teoria muito didática, eles trazem muitos exercícios. Então, você pode praticar, como eu falei, vem pela prática lá a parte da questão dos circuitos elétricos, de você saber identificar, você conseguir identificar. Então, fica aí a dica, né, que você pode
olhar lá, praticar os circuitos elétricos, fazer e aí ir no software de simulação para poder verificar a validade daquele conceito que você aprendeu. Então, eu vou agora mostrar um pouquinho montando para você o circuito lá, que após você fazer a simulação, obter lá o valor, né? Mude valores de resistores também, você pode também mudar. E aí agora eu vou mostrar montando e eu vou mostrar lá na prática lá a nossa montagem. Então, eu te convido a vir na câmera de documentos para eu mostrar como que a gente pode montar. Então, você vai pegar lá o resistor. E aí nós temos aqui o protoboard da primeira aula, lembra que eu falei? Então esse daqui está ligado em uma linha, aqui está ligado em outra linha e aqui eles estão ligados de 5 em 5. Então vou pegar lá o meu circuito. Então eu vou tentar comparar o meu circuito. Vou colocar para cá, né? Eu vou tentar comparar lá o meu circuito que eu tenho que montar com o meu protoboard. Então, primeiro resistor lá que eu tenho lá é o de 220 ohms. Então, eu vou falar assim, ó. Então, aqui vai ser a minha entrada de 220 ohms. E aí, eu tenho em série um resistor de 100 ohms. Então, vou colocar aqui em série, né? Vamos tentar dar Aqui não está certo os valores certinho, né? As cores, mas é só para mostrar mais. Então, tenho aqui um resistor de 100 ohms. E aqui eu vou ter... Aí eu posso ir para qualquer outro dos lados, ou para cima, ou para baixo. Então, eu tenho aqui um resistor aqui de 33 ohms. Então, tomar cuidado para ligar no terminal certo, né? Então, ele está indo lá para o terra, esse de 33 ohms. Então, faço... Então, aqui é a minha entrada de energia e aqui é a minha saída. Então, ele entra no mais e sai no menos. E aí eu também tenho outro resistor de 220 aqui, que é ligado num resistor de 68 ohms, que está ligado lá no meu terra. E aí eu confiro a ligação. Eu também tenho um resistor de 33 ohms, que está ligado aqui no de 220 por de 68. Então ele está ligado aqui terminado 220 por de 68. Então, aí eu vou fazer a ligação dele. Então, tentar seguir o desenho, vou seguir o desenho do circuito, tentar fazer no mesmo formato. Aqui, a minha montagem que eu tinha feito antes, ela saiu melhor no formato lá do desenho. Então, aqui é o de 220, são os dois resistores em série, aquele que está em paralelo lá em cima. E aqui é o 68 e daqui é o de 33 ohms. E aí eu vou alimentar ele agora lá na nossa bancada. Então, lá na nossa bancada eu tenho a minha fonte de tensão, que está em 10 volts. Então, já liguei a minha fonte de tensão. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou ligar o meu amperímetro em série com o meu circuito. Então, vou pegar o meu multímetro, colocar ele para medir
corrente, como a gente calculou lá, é 36 miliamperes, então vou colocar aqui na escala de 200 miliamperes, e aí eu vou ligar a fonte de tensão, lembre-se, as ligações sempre desligadas. Então, eu vou ligar a fonte de tensão na entrada do amperímetro de miliampere. Aí lá o comum do amperímetro eu vou ligar na entrada do meu circuito com resistor de 220 ohms. E aí, o meu cabo preto da fonte de tensão, eu vou ligar lá na outra ponta do meu circuito, lá na saída do meu circuito, onde que eu coloquei o ground, ou terra, lá na simulação. Então, eu vou ligar aqui. Então, neste ponto, meu circuito está alimentado. Além disso, eu vou medir a tensão da fonte da entrada, tensão de entrada, né, que tem que dar lá os 10 volts, ou bem próximo disso, que é o que nós colocamos lá na nossa fonte de tensão variável. Então, vou ligar aqui o voltímetro, como voltímetro, a entrada positiva do voltímetro, cabo vermelho, eu vou ligar na entrada do meu circuito, que é o mais, e o cabo preto, que é o comum do voltímetro, eu vou ligar na saída do meu circuito. Feito isso, eu vou ligar agora conferir as ligações, tá? Todas as ligações estão certas, né? Eu vou ligar a minha fonte de tensão. Então, liguei minha fonte de tensão, eu vou ligar o meu amperímetro, verifico se está na escala de amperímetro mesmo, lembrando que aqui, onde que tem que estar ligado os cabos do amperímetro, não pode estar trocado, né? Então, não pode estar com o voltímetro, tem que ler a corrente. Então, liga, ele vai me dar a corrente em miliamperes. E aí eu vou ligar a tensão aqui. Então, a tensão está 10 miliamperes. E aí, eu tenho lá a corrente que está passando pelo meu amperímetro de 78 miliamperes. E aí, se eu pegar essa tensão e dividir pela corrente, eu tenho a resistência equivalente que eu estou vendo aqui no meu circuito. Então, você pode estar fazendo isso daí, né? Verificando os valores que deu na simulação com os valores da prática. Lembrando que os resistores têm que estar iguais. Então, deixa eu fazer uma coisa aqui. Deixa eu trocar um resistor. E aí você fazendo a leitura certinha
Então, agora nós temos aqui um resistor. Agora sim, está dando 36,6 miliamperes, que é o que tinha dado lá, né? Então, às vezes, você não conseguia atingir o valor que você calculou. Às vezes, um resistor que ele está com a cor trocada, você pode ter colocado um outro resistor. E aí, como podemos ver, a tensão de 10 volts, a corrente de 36,8,7 miliamperes. Então, com isso, você pode achar a resistência equivalente fazendo a tensão dividido pela corrente. Então, para mostrar esse cálculo, então, me acompanha aqui no quadro, que aí você vai obter lá o cálculo da resistência equivalente. Então, você vai pegar a tensão igual a 10 volts, a corrente igual a 36,6 miliamperes, a resistência equivalente do circuito vai ser a tensão dividido pela corrente, que vai ser igual. Então, calcule aí. Então, eu já verifiquei, e aí calcule aí qual que vai ser o valor. E aí depois eu mostro lá como fazer. Então, você achando esse valor de resistência equivalente, o que você pode fazer depois? Então, você pegar lá o seu circuito que você montou, que nós montamos, e fazer a resistência equivalente vista pela entrada. Então, como que aí eu vou fazer? Que aí agora é a parte lá do teorema de transformação estrela-triângulo. Se eu observar, eu tenho aqui um triângulo, uma estrela deitado. Então, pega esses resistores aqui. E aí, como que eu faço a transformação? Eu vou pegar entre esses pontos aqui desses resistores, vou colocar um resistor aqui e um resistor aqui. E aí eu vou obter, né, esses resistores aqui de fora pela teoria que nós vimos lá. Com isso, eu vou obter o quê? Depois de feita lá a transformação estrela-triângulo, eu vou chegar no circuito desta forma. Então, aqui é o resistor de fora da estrela-triângulo. Eu tenho esse resistor também aqui, ó, que é o outro resistor da estrela-triângulo, e esse aqui é o terceiro. Então, aqui eu vou ter, aqui, ó, aqui circulado assim, aqui na verdade é a minha transformação para triângulo. Então, tinha estrela, transformei para triângulo. Com isso, esse resistor está em paralelo com esse resistor está em paralelo com esse. Então, você resolve primeiro esse paralelo, depois esse paralelo. Aí você obteve dois resistores em série, que são esses dois aqui. Esses dois resistores aqui em série, aqui, que você resolveu, está em paralelo com esse daqui. E aí, você calcula o paralelo entre eles, depois faz o em série com esse daqui de 220 ohms. Então, monte lá o circuito no simulador, verifique o funcionamento, verifique a corrente, monte o mesmo circuito que você montou no simulador, monte na bancada. Então, tome cuidado lá em manusear a energia elétrica, a fonte de tensão. Lembrando que o laboratório não é um lugar onde você faça brincadeiras. Então, tome sempre muito cuidado, porque a energia elétrica é uma coisa muito séria, né?
Então, ligue de forma correta os equipamentos, peça ao seu tutor, né, para poder verificar se você ligou, se você fez a alimentação correta. E verifique lá o mesmo valor, você teria que achar o mesmo valor que você achou na simulação. E aí você vai achar uma resistência equivalente. E aí você vai para o papel. E aí você vai fazer a transformação e vai achar um circuito onde tenha uma tensão e uma resistência equivalente. Então você vai transformar todos aqueles resistores lá de 33, 68, 220, 100 ohms em uma resistência equivalente. E aí essa resistência equivalente tem que ser o mesmo valor que você achou lá na montagem, tem que ser o mesmo valor que você achou lá no simulador de circuitos. E, né, com isso, a aula de hoje te trouxe muitas ferramentas que você pode utilizar, que você vai utilizar lá na sua vida profissional. Então, faça essa parte prática e aí eu estou à disposição para tirar dúvidas. Mande a sua mensagem para o tutor à distância, que ele estará passando para mim, estará passando para o professor da disciplina teórica de circuitos elétricos e a gente vai te ajudar, vai tirar suas dúvidas, vai verificar lá, vai solucionar lá os seus problemas de circuitos elétricos. Então, faça uso das ferramentas, faça uso da biblioteca, a biblioteca está lá, tem muita coisa interessante lá, faça uso dos circuitos elétricos, procure alguns dos softwares que eu falei, que lá é o Proteus também é um software pago, mas procure conhecer ele, procure lá o Multisim, procure o Orcad, o Fritzen, procure outros softwares. E se você achar um software legal, que, professor, olha, achei esse software, você não tinha comentado na aula, mande uma mensagem também para o tutor à distância, coloca lá no fórum, olha, professor, achei lá um software legal para nossas aulas práticas. E aí eu vou estar verificando, e se for legal e tudo, se for fácil de manusear, quem sabe a gente vai estar utilizando ele também. Então, eu fico aqui, deixo você a desenvolver essa aula prática e estou à disposição. Então, agora é a sua vez de você colocar a mão na prática e validar o que foi discutido nessa aula. E até a próxima vez. Obrigado aí, Maicon. O que vocês acharam da aula? Professor, a aula é boa. Tipo assim, o bom mesmo seria se a gente pudesse montar, né, medir. Tá, realmente o objetivo é esse, tá? Mas o laboratório já tem esses equipamentos, eu sei que tem, entendeu? Já tem. O problema é a gente marcar um dia, né, para poder fazer isso lá, tá? E o ideal é que todos vocês participassem, né? Mas a gente pode marcar, isso aí não tem problema nenhum, não. Porque a agenda de vocês é um pouquinho complicada, né? Eu sei que a maior parte de vocês trabalham. Mas a gente pode marcar. Que vocês acharem melhor, eu só converso com a faculdade primeiro, né? Essa questão, por enquanto, como a gente está no risco alto, eu tenho que conversar antes com eles para ver como é que está funcionando. Cada dia tem um horário diferenciado, mas eu posso perguntar ao Rafael do laboratório se ele tem esses resistores, todo esse material já disponível lá, e a gente pode fazer a simulação sem problema nenhum, vocês testarem, manusearem, ver a questão na prática do código de cores. Eu sei que, assim, igual eu estava comentando no grupo, tudo bem, um multímetro, você está no multímetro, você verifica a resistência lá, o valor da resistência, né? Mas conhecer o código de cores, ele é importante. Às vezes quando vocês mexerem, vocês devem ter alguma cadeira de circuitos eletrônicos, né? E lá, cara, quando você está numa bancada, montando um amplificador, ou mesmo outro circuito,
Cara, normalmente você, já olhando, você já identifica o resistor, você já vai colocando o resistor, porque imagina se você tiver um circuito com inúmeros componentes, além dos resistores, né? E você tiver que toda hora ir lá e medir qual é a resistência especificamente daquele resistor. Então, assim, por isso que, para quem vai mexer com eletrônica, né, é importante conhecer o código de cores, conhecer como funciona as faixas, né? Primeira numeração, segunda, terceira, quarta tolerância. É importante, tá? Essa questão que ele explicou da transformada de estrela para triângulo, triângulo para estrela, cara, isso é fundamental no dia a dia, principalmente na parte quando a gente estiver trabalhando com circuitos alternados, né? Que é a circuitos elétricos 2. Até porque os transformadores, vocês que trabalham aí na área, sabem, né? As ligações do primário e do secundário do transformador usam essa característica estrela-triângulo, triângulo-estrela. E também tem situações de transformadores também, triângulo-triângulo, estrela-estrela. E tem uma outra denominação também chamada zigue-zague. Então, assim, vamos devagar, né? A primeira matéria que vocês estão tendo é circuitos 1, que está tratando da análise, essas duas aulas que nós tivemos teóricas, trabalharam análise de circuitos, por isso que, assim, às vezes você, igual a opção que ele fez para fazer essa transformada de estrela para triângulo, foi porque com essa transformada ele acabou colocando todos os resistores praticamente em paralelo. E depois foram cálculos simples, né? De resistores em paralelo até chegar no final a um cálculo de um resistor em série. Se eu poderia ter, ao invés de ter enxergado aquela estrela, ter enxergado um triângulo, transformado um triângulo numa estrela, e de repente sairia a solução por ali, ou usaria a solução por nós, ou usaria a solução ali, de repente, por TVNAM. Então, assim, qual é a solução que vocês vão adotar quando vocês tiverem o circuito pela frente? Vai ser tão rápida quanto mais prática vocês tiverem. Ele até apontou alguns livros, né, de referência. Eu tenho também ali no apartamento, eu trouxe um material quando eu comecei a trabalhar com vocês, eu trouxe alguns livros meus, que eu tenho, tem livros até novos que eu comprei um tempo atrás, tinha umas promoções, eu adoro livro, né, eu gosto de livro. E aí, se vocês precisarem também, alguém quiser emprestado, eu empresto, sem problema nenhum. Então, vocês têm que praticar, tá? Se vocês não praticarem, não entenderem as técnicas com a prática, não vai adiantar nada, porque vai chegar na hora da prova, vai dar um branco em vocês. Vocês vão encontrar um circuito e vão falar assim, cara, como que eu resolvo isso? Aí vai dar um branco. Então, por isso que quanto mais exercícios vocês fizerem, refaçam os exercícios que estão sendo dados nas aulas teóricas, refaçam os exercícios das aulas, dos exercícios atividades, né, que foram encaminhados para vocês. Tentem fazer de um outro modo a solução, que vocês vão encontrar as mesmas respostas. Vocês viram que na hora que ele fez a prática, ele acabou errando num resistor, né? E aí o erro desse resistor estava dando uma alteração na valor da corrente, depois ele trocou o resistor e resolveu, embora ele trocou o resistor, acho que um circuito energizado, que não era o que vocês deveriam fazer. Mas, assim, eu acho que a aula de hoje foi melhor do que a aula passada, o professor estava menos nervoso, e eu acho que ela foi positiva por isso, porque ela deu um review, né, nessa parte transformada, falou sobre o código de cores, falou sobre um simulador online que vocês podem usar para fazer simulação dos seus circuitos e testarem até as respostas de vocês, né, se não tiver um gabarito no exercício que estiverem fazendo. Uma forma de vocês testarem se vocês fizeram certo exercício é fazer a simulação no software. Então, é isso. E a biblioteca virtual de vocês eu nunca acessei, nem sei como acessar, você tem que ver como é que acessa, porque é interessante, eu não sei se vocês podem baixar os livros, aí eu não sei, vocês podem me falar como é que funciona isso, porque se pudesse baixar, é interessante vocês terem os livros eletrônicos, né,
porque no dia a dia, às vezes você precisa fazer uma pesquisa, você tem um livro, somente desses autores, né, e como já tem uma didática. Eu tenho alguns livros, tem bastante até, por causa do MBA, eu consegui vários livros, mas, assim, de repente a biblioteca tem até livros novos, né, que eu não sei, aí eu não sei como funciona essa questão de baixar esses livros. Bom, falei um pouco, agora eu queria ouvir um pouco de vocês também. Professor, tá me ouvindo? Felipe, tá baixo sua... Tá me escutando melhor? Agora sim. Eu queria saber o resultado daquela conta lá, ele não fez. Eu queria Então, saber a parte da corrente ali, é 36,6, mas eu boto como lá na fórmula? Então, a fórmula é a lei de Ohm, né? Direto, que é a tensão é igual a resistência vezes a corrente. Como você tem a tensão da fonte, que é 10 volts, e você tem a corrente, que é 36,35 mA, foi isso que eu anotei, tá? Então, a divisão da tensão por essa corrente vai te dar a sua resistência, que deve ser na grandeza de... Bom, se bem que você está dividindo 10 por 36,35, né? Vai dar o número fracionado, né? Vezes 10 a terceira, né? Porque o miliampere sobe para 10 a terceira, né? Então, a conta que você vai fazer é essa. Você vai pegar 10 dividir por 36,35 vezes 10 a menos 3. Não, Aí, a conta eu entendi, mas na hora de dividir ali pela amperagem, a amperagem ali eu vou botar 0,0036? sim, você pode colocar assim. Ou você pode colocar o valor realmente inteiro, 36, vezes 10 a menos 3. Porque, lembrando que se você está com 10 a menos 3 embaixo, ele vai subir com 10 a mais 3, né? Ele vai subir com uma potência positiva. Você entendeu? Potência de Aham, 10. Porque o aham. milli é 10 a menos 3. O micro é 10 a menos 6. Aí você vem com as potências de 10. A corrente que ele mediu foi 36,35 miliampere, ou seja, 36,35 vezes 10 a menos 3. Como você tá no denominador, ela vai subir, quando você fizer a conta, vai subir como positiva 10 elevado à terceira. Mas pode fazer dessa forma que você fez também. 10 dividido por 0,03635. Que são três casas que você vai andar com a vírgula, né? Dá 2,75 vezes 10 a menos 4. Deu... Quanto que deu sua conta? 2,75 vezes 10 a menos 4. Eu acho que não dá isso não. Deixa eu ver aqui. Peraí, só um instantinho. Esse cálculo é de resistência equivalente, né? Isso. Você vai Tá dividir dando 277 ohms, eu acho. 0,03635. Deu o valor da resistência deu 275,11 ohms. É isso, não é isso? Isso aí. Isso, exatamente. Tá? E aí você pode simular, né, naquele simuladorzinho lá para ver isso daí também. Mas, basicamente, você vai chegar sempre no final à aplicação da lei de Ohm, que é a lei básica, né, que rege tudo, né? Que a tensão está relacionada diretamente com a resistência do circuito e a corrente que tá passando por ele. Algum outro comentário? Volto a falar com vocês. Assistam as aulas. Eu sei que está tendo problema no portal. Vou ver amanhã, vou ver certinho, vou conversar lá com o pessoal da faculdade, ver o que está acontecendo. Mas assistam as duas aulas. O que acontece? A partir de amanhã, da quinta-feira que vem, nós já não vamos ver um circuito apenas com resistores. Nós vamos ver outros elementos lá dentro. Nós vamos ver reatores, né, reatâncias, e vamos ver capacitâncias também. Vamos ver capacitores dentro do circuito. E aí, vocês vão ver como que se calcula uma que a gente chama de reatância, uma reatância capacitiva, e como se calcula uma reatância
indutiva. Tá? E aí a gente sai do mundo linear, né? Ou um elemento passivo, que é um resistor, né? Para um elemento ativo. E aí que armazena energia, né? O capacitor armazena energia, o indutor também. Alguma coisa mais vocês queiram comentar? Fala um pouco sobre esse indutor aí, professor, fazendo um favor. Então, quando você tem um indutor no circuito, ele possui uma reatância indutiva, que é a mesma coisa que assim, é uma resistência à passagem da corrente. Tá? Como é que você calcula a reatância de um indutor? Na verdade, ele é em função da frequência. Ele é 2πf vezes L, onde o L é a indutância do seu indutor, em erros. Então, o que acontece? Quando você trabalha com circuitos puramente em corrente contínua, você não tem uma frequência. Então, a frequência é zero. Né? Então, você tem, é como se tivesse ali um indutor em corrente contínua, ele é como se fosse um fio, simplesmente um fio. Quando você tem um capacitor em corrente contínua, quando você analisa em corrente contínua, ele é como se fosse um circuito aberto. Porque a reatância capacitiva ela é 1 sobre 2πfc. Entendeu? Como a frequência é zero, na verdade é como se eu estivesse dividindo 1 por zero, então estou estendendo infinito. Então aí é como se eu tivesse um circuito aberto. Então esses elementos em corrente contínua, eles têm um comportamento diferente de corrente alternada. Em corrente alternada, eles têm a reatância indutiva, ela é, como eu falei para vocês, ela é em relação à frequência e à indutância, o valor em indutância, em R's, da sua bobina. Quando o capacitor é em função também da frequência, mais a capacitância do capacitor que tá envolvido. Então, quando você tem um circuito que ele é um circuito alternado, você tem duas componentes. Você tem uma componente que é a parte resistiva e uma componente que é a parte indutiva. Então, quando você pega assim, que a gente chama de impedância. Então, a impedância de um circuito RL, tá? Que é resistência e indutor, ela seria de que forma? Ela seria uma componente R mais uma componente J XL. Quando você tem um circuito que é capacitivo, onde você tem uma resistência e um capacitor, a impedância desse circuito equivalente, ela é uma parte resistiva menos JXL, JXC, que é a reatância capacitiva. Então tem essas diferenças aí. Você conseguiu entender o que eu te passei? Ok. Quando tem um circuito em CA que contém resistores, um circuito indutivo também, quando tem algumas coisas indutivas, capacitores, isso se torna um circuito com impedância, correto? Isso. Tá, e aí isso me gera um atraso da tensão com relação à corrente? Sim, dependendo. Se você tiver um circuito que ele é capacitivo, a corrente está avançada em relação à tensão. Se você tiver um circuito que ele tem característica indutiva, a tensão está avançada em relação à corrente. Tá, e aí como é que eu faço para corrigir isso? Eu entro com um capacitor? Quando você quer corrigir, assim, no sentido que você fala, se você quer transformar o seu circuito puramente resistivo, ou você quer reduzir o ângulo entre a corrente e a tensão? Qual é o seu objetivo? Correção de ângulo entre a corrente e a tensão. O que acontece? Se você tem um circuito que você tem um avanço da tensão em relação à corrente, então ele tem uma característica o quê? Puramente, ele tem uma característica de uma reatância indutiva, né? Quando você coloca um capacitor ali, o que você faz? Você acaba reduzindo o ângulo entre a corrente e a tensão, porque as reatâncias elas vão se compensando. É o que você usa quando você quer corrigir o fator de potência. Por que você bota um banco de capacitores?
Porque quando o fator de potência ele tá muito... O fator de potência, vocês vão ver à frente, é o cosseno do ângulo entre a tensão e a corrente. Tá? Então, normalmente, a concessionária exige que o seu fator de potência seja em torno de 0,9. E, às vezes, quando você tem muitas cargas indutivas, motores, esse fator de potência fica em torno de 0,7, 0,75, às vezes 0,8, e aí você está fora da especificação da concessionária. Aí o que você faz? Você coloca um banco de capacitores, e aí a soma da parte das reatâncias capacitivas e indutivas se compensam de forma que você consegue trabalhar o ângulo entre a corrente e a tensão, de tal forma que você aumenta esse fator de potência, que na verdade é o cosseno do ângulo que você tem. Então, se aproxima esse ângulo de 90 graus. Entendeu? Tá, beleza. Confesso que a gente tem que estudar muito isso, porque é uma coisa muito abstrata, é uma coisa assim, vocês vão ver tudo em detalhes, entendeu? E essa parte de banco de capacitores, ela é importante, cara, pra caramba para vocês, entendeu? Porque as subestações usam, muitas indústrias, você faz a compensação desse fator de potência, você pode fazer na alta, como você pode fazer na baixa, tá? Normalmente se opta por fazer na baixa, né? Porque você está trabalhando com capacitores com níveis de tensão mais baixos, né? Trabalhar com capacitor de nível de tensão de média tensão é um pouco mais complicado. Mas, assim, você é obrigado a fazer isso, porque se a indústria tiver, ainda mais que a maior parte dos usam muito motores, né? Se você tiver um fator de potência muito baixo, você é multado, cara. E a multa, ela é altíssima, entendeu? Ela é altíssima, que é a potência reativa, né? Que é medida também você tem a potência ativa, que é medida com watímetro, e você tem a potência reativa também, que é medida com eu não lembro o equipamento agora, não é um watímetro, tem um outro nome no equipamento, mas você mede também o que a gente chama de potência reativa. O que é potência reativa? É aquela potência que é perdida, ela não gera trabalho, ela não gera um efeito positivo, como a potência ativa. Ela é simplesmente perdida. Por isso que você deve evitar ter a potência reativa ou reduzir ela ao mínimo possível, para que você tenha o maior ganho possível do seu sistema de energia. Ok. Mais alguma coisa que vocês queiram saber, que a gente possa conversar? Vocês estão iniciando uma matéria importante, como falei para vocês, né? É o caminho. No semestre que vem, cara, vocês só têm matéria técnica da área realmente de vocês. Vocês vão ter circuitos 2, acho que vão ter máquinas. Então, assim, aí começa realmente... Porque, por mais que eu sou formado em eletrotécnica, como acho que alguns aí, quando eu fui fazer engenharia elétrica, eu achei que eu sabia tudo. É aí que eu aprendi que tem muita coisa que você vai aprender na engenharia mesmo. Porque no curso de eletrotécnica você aprende os conceitos, aprende a usar os equipamentos, mas você não aprende, às vezes, a fazer essa análise mais profunda dos sistemas, para entender, quando você trabalha com sistemas alternados, você tem um efeito que tem que ser trabalhado, que são as harmônicas. Porque quando você tem um circuito alternado, você tem uma onda, né, senoidal, que teoricamente é perfeita, mas a gente sabe que na geração, na transmissão, a gente não tem essa senoide 100% perfeita. Então, a gente tem o que a gente chama de harmônicas, que são senoides que acompanham, né, essa energia, né, que é fornecida, e aí você tem que trabalhar, muitas vezes, a identificação de qual harmônica que está afetando, porque dependendo de como o seu circuito age, você vai ter um sobreaquecimento dos seus cabos, por uma questão de harmônicas, que você vai resolver com a aplicação de filtros. Então, mas são coisas que vocês vão ver lá na frente, não se preocupem com isso, vocês vão ver detalhes essas questões, mas o que eu quero realmente que vocês frisem muito isso, coloquem isso realmente na cabeça de vocês. Assistam essas aulas,
somente as 2 primeiras que já saíram. Revisem, refaçam exercícios. Quanto mais exercícios fizerem, melhor, porque quando chegar a hora da prova, vocês vão olhar o circuito e vão rapidamente identificar a forma mais rápida de resolver o circuito. É isso que vocês têm que ter, essa agilidade, entendeu? Os exercícios que passaram na aula teórica teve um exercício de ponte de Winston, e eu acredito que na prova de vocês vai cair ponte de Winston, tá? Então estudem ponte de Winston, e o restante é resolução de circuitos. E quinta-feira, quem puder assistir a aula, eu vou estar presente também assistindo a aula. Depois a gente pode conversar sobre a aula em seguida, tá? Discutir sobre a aula ou o exercício que está previsto para a aula atividade 3. Eu estou à disposição de vocês, tá? Eu só no horário de trabalho convencional é mais complicado um pouco, porque eu tenho várias reuniões e vários compromissos. Mas depois do horário, pode me mandar mensagem, assim que eu puder, eu respondo. Fiquem à vontade, tá? Não tenham medo nem receio de perguntar, porque vocês estão aqui para aprender. Como eu também aprendo com vocês e reviso o conceito com vocês. Tá bom? Beleza, professor. Disposição de vocês, e como eu falo para vocês, o sucesso de vocês, para mim, é a minha meta. E aguardo, se possível, vocês me encaminhem o relatório da aula prática da primeira, né? Para que eu possa estar finalizando isso junto ao portal. E amanhã de manhã, lá no serviço, eu encaminho para vocês um relatório para vocês fazerem dessa aula prática agora. Combinado, pessoal? Beleza. Ok? Então tá bom. Se vocês não tiverem nenhuma pergunta a mais, desejo uma boa noite para todos. Lembrem daquilo que eu comentei. E sucesso para vocês. E quinta-feira, quem puder estar presente, eu estarei presente e depois eu estarei disponível para a gente conversar. Se vocês não puderem estar presentes, por questões de compromisso, não deixem de assistir a aula no sábado. Eu devo mandar a resposta, como eu estou sem computador pessoal, né? Vou acabar usando lá do serviço, eu devo mandar a resposta às aulas da aula atividade 3 na própria sexta-feira para vocês, tá? Até o final da tarde eu mando para vocês, e aí vocês já vão ter ela antecipada. Quem não assistiu a aula na quinta, aguarde assistir a aula para depois olhar os exercícios. Combinado? Ok. O relatório da aula 1 é para entregar até quando? Olha, tente entregar até quinta-feira, que eu pedi para vocês, entendeu? Para que aí eu possa lançar, para não ficar acumulado. O problema meu é acumular, porque como tem vários outros professores, aí daqui a pouco acumula tudo, e a Universidade Croton, ela faz um acompanhamento. E aí também, por exemplo, eu tenho que lançar o vídeo que foi gravado agora, e aí ele tem uma durabilidade que ele fica disponível na minha conta Teams. Então, por isso eu não posso deixar estender demais, porque eu tenho que passar também um vídeo dessa aula para eles, para que eles possam lançar depois no YouTube. Aí, se vocês puderem, quinta-feira, encaminhar, eu agradeço a todos vocês. E a que eu vou mandar amanhã, não, vocês podem estar respondendo na próxima terça, entendeu? Que a gente vai ter a próxima aula prática, ou quarta, mas o importante é a gente estar tentando manter aí uma semana de distanciamento entre a nossa aula prática e as respostas. Eu sei da demanda de vocês, mas peço também que vocês me ajudem nisso. Beleza. Então tá bom. Pessoal, fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Eu vou encerrar aqui a gravação. E lembre-se, teve dúvida,